Uma boa noite a todos vocês que estarão assistindo esse vídeo. Uma noite muito fria aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. Mas a chuva foi-se embora. Não virá chuva nos próximos dias, mas os dias serão de bastante frio. Nós que moramos no Rio de Janeiro, uma cidade quente, estranhamos quando a temperatura cai. E aí abrimos os armários, os guarda-roupas e pegamos logo os casacos. Somos diferentes dos sulistas, daqueles que moram no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e até mesmo São Paulo, né? Eles estão mais acostumados com o frio. Aqui no Rio de Janeiro eles tiram de letra essa temperatura de 15, 16, 17, 18 graus. Nós, aspas, né, cariocas, porque eu sou mineiro, vim para cá com 3 anos de idade, tem um título, né, de cidadão duque caxiense, mas eu sou mineiro de nascença e criado aqui em Duque de Caxias, na cidade do estado do Rio de Janeiro. Eu quero hoje falar, como anunciei ontem na prévia, acerca de um assunto que é polêmico, que é bastante contestado pelos religiosos ao fazer a leitura desse texto aqui do livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículos 43, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele entrando. Habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Esse, aquele, aquela são pronomes demonstrativos. Por exemplo, esta caneta, aquela lupa está ali distante de mim. São pronomes demonstrativos. Aqui, o Cristo Nazareno, ele diz: assim acontecerá também a esta geração má. Mas os religiosos, a religião, futuraliza tudo. Eles não entendem e não aceitam a escatologia consumada. Nós somos preteristas, não futuristas. Os religiosos são futuristas. Tudo para eles ainda vai acontecer. Eles pegam o texto e fazem uma interpretação literal e transporta este texto que foi para aquele aion, para aquela época, para aquela geração, para gerações futuras. E assim vai. E assim vai. Então, o tema é: os supostos líderes espirituais ameaçam os filhos de Deus com essa parábola. Por que supostos líderes espirituais? Porque eles não são líderes espirituais. Eles se auto-intitulam líderes espirituais. Não há mais esses dons, esses ministérios. Não há mais. Eles tiveram
as suas importâncias num aion, numa época, num determinado tempo. Então, mas eles se auto-intitulam. Eles se dizem pastores, apóstolos, bispos. Não vai demorar muito, eles vão se auto-intitular semideuses, porque nos seus atos, nas suas ações, eles já são. Mas faltam a nomenclatura para diferenciar um do outro. Porque eles querem sempre estarem um acima do outro. E ameaçam quem? Os filhos de Deus. Porque todos que lá estão são filhos de Deus. Como todos nós somos filhos de Deus. A diferença de nós que temos o entendimento é que nós nos submetemos tão somente ao Espírito. Romano 8,14. Os filhos de Deus, quando têm a mente ativada, quando têm os olhos abertos, quando o véu não está mais posto, eles se submetem à direção e à orientação do Espírito Santo. Ele não tem homens simples mortais como autoridades sobre as suas vidas. Nós somos todos iguais, ninguém é mais do que ninguém. Nós não temos títulos, nós não temos nomenclaturas. Ele é o Senhor de todos e de tudo. O Espírito é o Senhor. Querido, aqui é uma parábola usada por quem? Por Jesus de Nazaré. Quem era Jesus de Nazaré? Um judeu nascido de mulher. Era a manifestação de Deus em carne, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus de Nazaré, ele usa uma figura de linguagem. Isso é uma comparação usada por ele para se dirigir a alguns escribas, a alguns fariseus, para que eles pudessem entender. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. E era isto que Jesus de Nazaré quis dar nesses escribas, nesses religiosos. Então consistem em uma história que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Era isso que Cristo queria fazer. Uma parábola possui um simbolismo, onde cada elemento da história contada por ele tem um significado específico. Então isto era uma parábola. Jesus queria dizer o que ia acontecer àquela geração. Eu li no versículo 45. Ele veio com a missão de fazer a limpeza aos judeus. Até que aos 33 anos ele seria morto, seria pendurado num madeiro. Isso foi profetizado e essa profecia iria se cumprir como se cumpriu. Então, quando ele veio, ele anunciou o reino, ele curou, ele fez prodígio, ele fez maravilhas. Ele deixou muitos com as suas mentes limpas. Muitos foram salvos na mente e foram salvos da grande tribulação que estava por vir, como veio. Outros não foram salvos na mente, permaneceram na incredulidade, debaixo dos rudimentos, seguindo a lei de Moisés, com o véu posto sobre o rosto. Então, o que acontece? Os líderes religiosos, eles pegam esta parábola e ameaçam os crentes dizendo: olha, se vocês abandonarem este lugar, se vocês saírem de debaixo da nossa cobertura espiritual, se vocês não se submeterem às nossas autoridades, 7 espíritos, demônios, vão acompanhar vocês e a vida de vocês vão piorar cada vez mais. Porque esses homens, eles só sabem fazer isso, é jogar
maldição sobre a vida dos filhos de Deus. Eles começam com o tal do dízimo lá de Malaquias capítulo 3. Pegam um versículo isolado e diz que o devorador virá sobre a vida daqueles que não são dizimistas. Quando o devorador, ali naquele contexto, segundo Joel, eram locustas, que iriam nas plantações, nas lavouras, e iriam destruir daquelas tribos que não levassem o dízimo para a tribo de Levi. Mas eles dizem que é um ser espiritual, que é Satanás. Então eles dizem isso para os filhos de Deus. Então, como essas pessoas, esses filhos de Deus, não têm um entendimento, esse entendimento que o Cristo ressuscitado deu a Paulo ao trazer a revelação do Evangelho da Graça, o Evangelho eterno, então eles aceitam tudo que vem dos púlpitos dessas igrejas. Tudo que os seus líderes disserem, eles acatam, se submetem, acreditam, sem questionar, porque o véu está posto. Nós entendemos isso, eles ainda leem Moisés. Nessas mendigas, que eles lhes causam pânico e pavor, e com isso, então, eles impõe medo e terror nas pessoas que frequentam esses lugares, essas sinagogas. Eles não têm o entendimento, não têm a mente ativada, optam por homens sobre as suas vidas do que se submeter ao Espírito Santo. Eles até dizem que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Daí nós perguntamos, como eles podem serem guiados e dirigidos pelo Espírito Santo se eles seguem ritos, se eles praticam liturgias, se eles praticam cerimoniais, se eles se submetem a essas supostas autoridades desses homens simples mortais, que Isaías os chamam de cães gulosos, o Cristo Nazareno os chamam de lobos devoradores e Paulo os chamam de avarentos, inescrupulosos. Então isso aqui não passou de uma parábola dita por Jesus. Em Levítico, capítulo 16, versículo 21 e 22 diz assim, Levítico: porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Essa parábola que Jesus estava contando aos que ali estavam, aos escribas, aos fariseus, era comparada à crença deles no passado. Os judeus acreditavam que se eles pegassem um bode e colocassem as mãos sobre a cabeça desse bode, então os seus pecados iam juntamente com esse bode. O que é que Paulo chamava isso? Paulo chamava isso de fábulas judaicas. Nos dias de Paulo, Paulo chamava essas coisas de fábula judaica. A Bíblia foi escrita para os judeus e por judeus, dentro da sua cultura, das suas tradições. O entendimento era dentro da cultura judaica. Então, o que acontece? Hoje vemos essas coisas acontecerem dentro dos templos religiosos.
E essas práticas ainda existem nos dias em que estamos vivendo. Nós não somos carnais. Nós somos um espírito revestido de carne e sangue. Nós somos espirituais. Nós não vivemos antes da cruz. Nós buscamos as coisas do alto, as coisas de cima. Paulo, nos seus dias, ensinava isso para os judeus. Não se pegue às coisas terrenas, não se prenda às coisas deste mundo, porque vocês não são carnais. Alertando-os que eles deviam ser espirituais e não carnais. Mas a religião hoje faz isso com os filhos de Deus. Para os espirituais, é uma revelação do que iria ocorrer com aquela geração. É assim que nós vemos. Como o próprio Cristo Nazareno diz, para esta geração má. Para qual geração? Para todas as gerações depois da cruz? Não, para aquela geração nos dias do Cristo Nazareno. Então, essas pessoas que vivem nessas sinagogas, debaixo dessas supostas autoridades espirituais, elas são carnais, e essas coisas para elas são demônios. Quando Jesus quis dizer que o sofrimento deles seria terrível, que o sofrimento seria grande com aquela geração, está no versículo 45. Espírito imundo foi uma maldição para Israel, para os israelitas. Por quê? Porque eles não cumpriram a lei que fora dada a Moisés. Eles se tornaram pecadores por transgredir a lei. Então a maldição estava sobre eles. Eram considerados imundos e precisavam serem libertos, transformados. E Jesus de Nazaré veio com este propósito, com esta missão. Ele veio para os judeus, ele veio para a casa de Israel. Lá no Antigo Testamento fala como veio lepra, tumor, sarnas, coceiras, perturbação de espíritos sobre eles, Deuteronômio 25, dos versículos 15 e 28, que atormentava a eles naqueles dias. Por isso que Jesus curava, por isso que Jesus os libertava, por isso que Jesus expulsava os demônios, que eram doenças, que eram maldições, que eram lepras, que eram todas essas coisas que estavam sobre ele, que os atormentavam. E Jesus quis mostrar para eles que ele era o Messias que veio para salvá-los, para libertá-los, para trazer para eles o refrigério, para trazer para eles a liberdade que eles tanto precisavam. Mas muitos não conseguiram ver e enxergar. Paulo, então, nos seus dias, teve muita dificuldade de lidar com muitos que ainda estavam debaixo de todos aqueles rudimentos. Então, hoje ainda, infelizmente, essas coisas têm atormentado a muitos que vivem debaixo de maldição. Porque se vivem na prática, se vivem seguindo o Cristo Nazareno, se vivem trazendo todas aquelas coisas para depois da cruz, eles vivem debaixo de maldição. Por isso que eles não reinam em vida, eles não sabem o que é reinar em vida. Nós também não sabíamos. Hoje nós sabemos o que é reinar em vida, o que é crescer no conhecimento de Deus, o que é ter um entendimento, o que é descansar tão somente nele. Sabemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Deus é Espírito.
E importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Nós não precisamos de tempo, de ritos, de liturgias, de cerimoniais. Nós não precisamos de supostos líderes para nos orientar, para nos conduzir, como eles os chamam lá dentro da sinagoga, o povo de Deus, os filhos de Deus de ovelhas. E eles se colocam na posição de pastores e determinam que essas ovelhas os obedeçam em tudo, e dizem eles que essas autoridades que eles têm foram dadas por Deus. Mentira, engano. Eles mentem enganando os filhos de Deus. Agora nós temos paz. A verdadeira paz nós temos tranquilidade. Eu quero finalizar dizendo, em Zacarias, capítulo 13, versículo 2, olha o que diz. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos, e dele não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Jesus falou isso. Então, querido, isso foi uma parábola. É um contraste, era uma comparação entre uma realidade natural com uma verdade espiritual que Jesus quis mostrar, e nos seus dias eles não conseguiam enxergar. Como hoje, nós queremos mostrar essa verdade espiritual, mas eles não conseguem enxergar, porque são carnais. E Paulo, que recebeu toda a revelação, ele diz que os carnais não discernem o que é espiritual. E o espiritual, ele não é discernido pelos carnais. Por isso que eles não conseguem entender, alcançar essa doutrina que é sã, essa pérola da graça de Deus, essa verdade que edifica, que dá vida, que dá encorajamento, que nos faz triunfar, que nos faz cada vez mais estar convicto de tudo isto que o Espírito Santo tem nos dado, tem nos mostrado, tem nos orientado. Então fica aí esta palavra acerca dessa verdade, desse tema. Os religiosos dizem que o espírito imundo sai de uma pessoa e depois volta com mais 7. Mentira. Será uma parábola. Vocês viram aí o verdadeiro significado de tudo isto. Isso não tem nada a ver com o que eles dizem, com o que eles ensinam dentro dessas sinagogas. Então, beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue este vídeo, compartilhe, dê um like, comente. Vamos me ajudar a fazer esse canal crescer. Essas verdades, quem sabe, entrando no ouvido de cada um dos filhos de Deus, desses nossos irmãos, eles possam alcançar o entendimento. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus, do Evangelho Eterno, amamos todos vocês.